Vamos olhar primeiro para a expressão de cima, tá bom? Expressão de cima, a gente tem x ao quadrado, né? X ao quadrado, x aqui está tendendo para menos infinito, ou seja, ele assume valores cada vez maiores, porém com sinal negativo, né? Ele fica menor do que qualquer número negativo que você possa imaginar. Menos 10 elevado a 10 elevado a 10, né? O x fica menor do que isso, mais para trás do que isso ainda. Então, x está tendendo a menos infinito. Para onde vai tender x ao quadrado? Para onde vai tender x ao quadrado? Em outras palavras, a gente consegue dizer o que é menos infinito elevado ao quadrado? O que é menos infinito ao quadrado? Exatamente, mais infinito. Por quê? Porque menos infinito ao quadrado é menos infinito vezes menos infinito, né? Significa que eu tenho uma quantidade negativa muito grande em módulo, vezes outra quantidade negativa muito grande em módulo. Isso vai dar uma quantidade muito grande em módulo, e o sinal eu faço comparação, né? Menos com menos dá mais. Portanto, aqui a gente tem um mais infinito, ok? Mais infinito. 3 vezes x. Se x tende a menos infinito, quanto dá 3 vezes x? Ou para onde vai, que quantidade será representada por, né, 3 vezes x? Que símbolo representa 3 vezes x? Menos infinito, exatamente. 3 vezes menos infinito dá menos infinito. Né? Continua sendo uma quantidade grande em módulo, e o sinal é menos. Né? Faz regra de sinal de novo, né? Então, aqui eu tenho mais infinito, aqui eu tenho menos infinito, e aqui eu tenho 1. Né? Quanto que dá mais infinito, menos infinito? Né? A gente acabou de conversar sobre isso. Quanto que dá? Então, lá em cima, deu quanto aquilo? Indeterminado. Exatamente, indeterminado. Então, significa que, só olhando para o numerador dessa expressão, a gente já tem uma expressão que é indeterminada. Já temos algo ali que, olha, precisa manipular algebricamente se a gente quiser eliminar essa indeterminação, certo? Mas vamos olhar embaixo. Embaixo eu tenho 2 vezes x ao quadrado. Né? 2 vezes x ao quadrado, que símbolo representa isso? Se x tende a menos infinito. Mais infinito. E quanto é mais infinito menos 40? Mais infinito menos 40. Mais infinito, exatamente. Então, podemos dizer que nessa expressão, a gente tem não uma, mas 2 indeterminações. A gente tem uma coisa assim, ó, mais infinito mais menos infinito dividido por mais infinito. E a pergunta que está sendo feita é, quanto que dá essa encrenca aí? Né? É isso que a gente tem. Né? Essa é a indeterminação. Então, eu tenho uma indeterminação lá em cima que precisa ser resolvida, e, além de resolver essa indeterminação de cima, eu preciso resolver esse quociente de infinito sobre infinito que está aparecendo aí de alguma forma. Né? Tá, e como é que a gente faz isso? Né? Primeiro, vamos olhar só para a parte de cima. Eu vou até reescrever ela aqui, ó. Limite x indo a menos infinito de x ao quadrado mais 3x mais 1. Né? O problema aqui é que a gente tem uma soma de infinitos de sinais contrários. Né? E aí isso gera uma indeterminação. Agora, se ao invés de ter uma soma de infinitos, eu tiver um produto de infinitos, isso será uma indeterminação? Sim ou não? Será indeterminação se eu tiver, ao invés de soma, tiver um produto? Não, né? Tá, mas como é que a gente faz para transformar uma expressão algébrica, que é uma soma, em outra, que é um produto? Qual é a estratégia? Quais foram as estratégias que vocês utilizaram exatamente, Annelisa e Matheus? Colocar em evidência. Quando a gente coloca um número em evidência, a gente está, ao invés de olhar como uma soma, a gente vai estar olhando como um produto.
né? Claro, dentro de um desses parênteses vai ter uma soma, mas a gente vai fazer aparecer um produto ali. E essa é a estratégia que a gente vai tentar usar. Aí você fala, bom, a gente coloca em evidência quando tem um cara que é comum aos três, né? Tem algum termo aqui que é comum aos três? Tem. X. X é comum às três expressões que aparecem aqui? Não. Fala, pô, então não dá para pôr em evidência. Dá. Né? Oh, o Vitor está dizendo, né? O que está em comum é um. Né? Você pode colocar um em evidência. Com certeza. Né? Vai resolver o nosso problema? Não. Né? Mas dá para pôr um em evidência. Mas aqui é o negócio. Eu não preciso, por exemplo, a Melissa está sugerindo de colocar o X em evidência. Vamos colocar o X em evidência. Aí você fala, pô, mas aqui não tem X. Ok, né? A gente tenta ver o que vai acontecer com esse termo a hora que eu colocar X em evidência. Mas vamos tentar fazer isso. Então, isso vai ser limite X tendendo a menos infinito. Então, eu vou colocar X em evidência. E a gente vai ver o que vai aparecer, o que sobra lá, né? Então, vamos lá, vamos termo por termo. Se eu coloquei x em evidência no termo x ao quadrado, o que sobrou aqui, entre colchetes? Sobrou x. Mais. Se eu coloquei x em evidência nesse segundo termo, o que sobrou? 3. Perfeito. Agora, se eu coloquei x em evidência nesse terceiro termo, o que sobrou lá? 1 sobre x. Exatamente. Olha lá, se não tem, você divide pelo cara que você colocou em evidência. Aí você confere para ver se deu certo, né? X vezes x, x ao quadrado. X vezes 3, 3x. X vezes 1 sobre x, 1. Certo? Esse é o negócio. Ah, mas eu quero colocar x em evidência, mas não vai ter não tem x lá. Tudo bem, só você colocar dividindo por x. Resolvido o problema. Certo? Ou seja, eu coloquei x em evidência. Se eu quisesse ter colocado x ao quadrado em evidência, eu poderia? Poderia ter colocado x ao quadrado em evidência? Sim ou não? Anelisa, acho que não. Matheus, Guilherme estão achando que sim. Será que daria? Bom, a gente pode tentar. Né? Então, se ao invés de colocar o x em evidência, eu colocasse o x ao quadrado em evidência. Aqui no primeiro termo, o que sobraria? O que sobraria aqui? 1. A dúvida da Annelise é o que fazer com o segundo termo, né? Então, vamos ver o que vai acontecer com esse segundo termo. Então, aqui sobraria 1. Né? X ao quadrado vezes 1, volta no x ao quadrado lá em cima. Se aqui eu tenho 3x e eu coloquei x ao quadrado em evidência, o que sobra aqui? Tem que ser algo que, quando eu multiplicar x ao quadrado por esse algo, volta no 3x. A sugestão aí é 3 sobre x, né? Vamos conferir? Annelisa, confere aqui comigo. X ao quadrado vezes 3 sobre x. Volta em 3x? Sim ou não? O que me dizem? Calma, beleza. Vamos nos acalmar. Pensa bem. Eu posso até escrever aqui, né? Ó, eu vou fazer esse vezes esse, vai dar x ao quadrado vezes 3 dividido por x. É que eu acho que eu não sei resolver isso. Você fala essa conta aqui embaixo? Porque como eu resolveria? Eu não sei. Aqui a gente pode olhar como um produto de frações, concorda? Sim. Né? Eu tenho um termo, né? Se quiser, a gente pode até pensar nele assim. E a gente vai fazer produto de frações, né? Produto de frações é multiplicar numerador e denominador, concorda? Sim. Portanto, em cima eu tenho x ao quadrado vezes 3, isso é 3x ao quadrado, certo? Uhum. Embaixo, 1 vezes x, isso é x. Ah, agora eu consigo visualizar, porque daí corta o x, fica 3x. Aqui, o resultado fica 3x.
né? E aí volta lá no de cima. Uhum. Tudo Obrigada. bem? Nada, imagina. Então é isso que vai aparecer ali. E aqui? Onde tinha 1, eu coloquei x ao quadrado em evidência, quanto que deu? 1 sobre x ao quadrado, perfeito. 1 sobre x ao quadrado. Maravilha. Agora a gente olha para essa expressão e, primeiro, vamos olhar para o que acontece dentro do colchete. Se eu mando x para menos infinito, para onde vai esse primeiro termo? X está indo para menos infinito. Para onde vai esse cara aqui? Esse primeiro termo. Na verdade, ele não vai, né, Guilherme? Ele fica, né? Ele era 1 e ele vai ser 1 sempre. Ele fica, ele é estático. O segundo termo, quando x vai para menos infinito, para onde irá 3 dividido por x? 0. Todo mundo concorda que vai para 0? Tende a 0? Nelisa, Matheus, Guilherme, pessoal que está aí mais quietinho, André, Gustavo, Nicole, Yasmin. Beleza, vamos esperar. A questão aqui, então, é o x está ficando muito grande com sinal negativo. O que acontece com 3 dividido por esse número muito grande com sinal negativo? 3 dividido por 10 trilhões. Menos 10 trilhões. Né? Concordam que esse número está ficando cada vez mais próximo de zero? Concordam? Agora, aqui é aquela coisa que eu estava falando. Esse zero que eu representei aqui em cima, ó, ele não é um zero estático, ele não é aquele zero absoluto, o zero número. Ele é um zero dinâmico. Ele é um zero que representa uma quantidade, nesse caso a quantidade é 3 sobre x, que está se aproximando de zero. Exatamente, Annelise, é essa ideia aí, é a ideia de limite. Está muito próximo de zero, está tendendo a zero, certo? É um zero enquanto conceito de limite, tá bom? E 1 sobre x ao quadrado? Para onde vai isso? Zero também. É o mesma ideia. Esse aqui também vai para zero. Agora, dentro do colchete, qual é a conclusão? A expressão dentro do colchete vai para onde? 1. Maravilha. A expressão dentro do colchete vai para 1. E fora? Quando x tende a menos infinito, para onde vai x ao quadrado? Mais infinito. Perfeito. Portanto, concordo que isso aqui está dando mais infinito vezes 1. Né? Mais infinito vezes 1. E isso aqui vai para... Quando x vai para menos infinito, essa quantidade vai para mais infinito. Aqui dentro do colchete vai para 1. Agora, mais infinito vezes 1. Mais infinito vezes qualquer número positivo, né? Sempre será mais infinito. Portanto, agora a gente volta lá para a expressão de cima. Para onde vai a expressão no numerador daquela expressão? Qual foi a nossa conclusão? Vai para mais infinito. Então, de fato, nós temos ali uma indeterminação do tipo. Quer dizer, ali nós temos uma determinação do tipo infinito sobre infinito. Tá, então, toda essa conta que a gente fez aqui ainda não resolveu lá. Não. Aqui a gente resolveu aquela indeterminação que era infinito menos infinito. Agora a gente tem que resolver a segunda, né? Caramba, é tudo isso mesmo. Pois é. Isso era chamado evidência tosca, Matheus. Eu nunca chamei assim, né? Pode ser que fosse chamada por alguém, né? Mas confesso que nunca ouvi o termo. Pode ser que ignorância minha, tá bom? Ou também pode ser uma peculiaridade do seu professor, né? Às vezes eu também dou essas, assim, de inventar nomes, né, que são utilizados universalmente apenas por mim, né?
Mas pode ser o caso, pode ser que eu só não conheça mesmo, tá bom? Ok. Então, primeiro. Acho que só lembrar que se a gente tivesse feito com o x em evidência e não com o x ao quadrado, também resolveria essa primeira indeterminação. Exatamente. Só que não seria o suficiente para a próxima. Isso, perfeito. O que o Vitor está dizendo, gente, não sei se ficou claro para vocês, é que se a gente tivesse só seguido a sugestão da Annelisa de colocar o x em evidência, né, aqui ia sobrar x, né? Aqui ia sobrar x, aqui ia sobrar 3, e aqui 1 sobre x. Aí ficaria assim, aqui daria menos infinito, porque seria só x, aqui dentro daria outro menos infinito, aqui seria 3, então é menos infinito mais uma constante, que vai dar menos infinito, aqui daria 0. Então, no fim, ficaria menos infinito vezes menos infinito, que daria mais infinito. E resolveria essa parte. Agora, a parte de cima, aí é outra história, como o Vitor está falando. Então, vamos lá para a parte de cima agora. Bom, para a parte de cima, a gente vai aproveitar essa mesma conta que a gente fez aqui, tá bom? E você fala, mas por que a gente vai fazer isso? Porque se a gente quer eliminar, aqui que é o lance, se a gente quer eliminar a indeterminação que é do tipo infinito dividido por infinito, eu vou ter que promover algum cancelamento. E a ideia aqui é, eu preciso cancelar o termo que manda nessa expressão. Então, assim, aqui nessa expressão, a gente percebeu o seguinte, eu tinha esse primeiro termo que ia para mais infinito, esse segundo termo que ia para menos infinito, e esse que não acontecia nada, ficava em 1. No final das contas, a gente descobriu que desses três, quem que manda? Quem que determina mesmo o valor da expressão? O x ao quadrado. O 1 não manda nada. Né? O 1, no final, ó, deu 0 aquela parte. O 3x também não manda nada. No final, o termo dele, ó, também, nesse cálculo aqui, né? Ele também deu 0. Ele também não manda. Quem manda nessa expressão, ou seja, quem determina quanto vai dar no fim, é o termo de maior grau. Esse aqui é a moral da história. Se você pegar um polinômio de grau 5, né, e você quer saber qual vai ser o limite quando x tender a mais ou menos infinito, você tem que fazer uma conta parecida com essa. Né? Mas, guardem isso. Né? Assim, no final das contas, quem vai mandar é o termo de maior grau. Aquele é o infinito mais potente. Né? O infinito ele tem potência. A gente pode ter infinitos mais potentes do que outros. Aqui eu tenho dois tipos de infinitos. O infinito do x ao quadrado e o infinito do 3x. O infinito do x ao quadrado ele é mais potente que o infinito do 3x. Assim como se eu tivesse um x ao cubo, o infinito do x ao cubo ele seria mais potente, ele seria mais determinante do que o infinito do x ao quadrado. Ou seja, se eu tiver uma expressão do tipo x ao cubo menos x ao quadrado, com x tendendo a mais infinito. Né? Percebam que é uma indeterminação do tipo infinito menos infinito. Mas como a potência do x ao cubo é maior do que o x quadrado, quem vai mandar nesse limite é o x ao cubo. Ou seja, o limite de x ao cubo menos x quadrado, quando x tende a mais infinito, será mais infinito. Né? Porque é o termo de maior grau quem manda. É ele quem tem a maior potência nessa expressão. Então, se a gente quer eliminar essa indeterminação, eu vou ter que olhar para quem é o termo que tem a maior potência em cima, quem é o termo que tem a maior potência embaixo, e é esse cara que eu vou colocar em evidência. É esse cara que eu vou colocar em evidência num processo parecido com o que a gente fez aqui. Na verdade, um processo idêntico ao que a gente fez aqui embaixo. E aí, quando a gente coloca os termos de maior potência em cima e embaixo, a gente vai ter termos que a gente vai poder promover um cancelamento. Quando a gente promove esse cancelamento, a gente automaticamente elimina a indeterminação presente na expressão. Certo? Então, isso só serve para limites de polinômio sobre polinômio, certo? Certo. Também a gente poderia pensar, assim, raciocinar da mesma forma para funções exponenciais, tá bom? Aí o termo de maior potência é aquele que, no caso, tem a maior base, tá bom? Aqui o termo de maior potência é o que tem o maior expoente. No caso das funções exponenciais, você tem a mesma situação envolvendo funções exponenciais,
o termo de maior potência é o termo de maior base, tá? Mas é restrito a esse universo mesmo de potência, né? Aqui a variável está na base, quando a variável está no expoente, também a lógica é a mesma, tá bom? Mas é só restrito a esse universo mesmo, ok? Então, vamos lá. Olhando para a expressão de cima, quem é o termo de maior potência? Quem é o termo de maior potência? É o x². Então, é ele que a gente vai colocar em evidência. Então, essa expressão vai ficar assim. Limite x tendendo a mais infinito de x² vezes. E aí, eu não vou fazer Menos a conta. infinito. Oi? Menos infinito. O Opa. limite. Menos infinito. Exatamente. Menos infinito. Então, eu não vou fazer a conta de novo, porque é a mesma que a gente fez aqui embaixo, tá? Então, eu vou só copiar. Vai ser 1 mais 3 dividido por x mais 1 dividido por x². Né? A hora que eu distribuo aqui, volta no que estava lá em cima. Embaixo, quem é o termo de maior potência? Quem é o termo mais potente, mais determinante daquela expressão? É o 2x². Mas aqui tem um detalhe, Matheus. A gente não precisa colocar. A gente pode, se quiser, mas a gente não precisa colocar o 2 em evidência também. A gente pode deixar o 2 lá onde ele está. A gente pode colocar só o termo x² em evidência. Né? Porque no fim das contas é ele que vai cancelar e aí a gente elimina a indeterminação. Então eu vou colocar aqui em evidência o x², que é o termo de maior potência, mas eu só não considero o coeficiente. O coeficiente eu deixo lá. Então, se eu estou deixando o coeficiente lá, coloquei x² em evidência, sobrou quem aqui? Nesse primeiro termo, quem que sobra? Sobrou 2. Menos, quem que sobra aqui no segundo termo? Quem sobra no segundo termo? 40 sobre x², exatamente. Se fosse 40x, se fosse 40 vezes x, aí seria exatamente o que você colocou, Anelisa, 40 sobre x. Né? Mas como não tem x aqui, para poder, a hora que eu distribuo, né, x² vezes isso, para poder voltar no 40, se eu colocar só x, vai ficar um x lá em cima, percebe? Então tem que ser x² embaixo, certo? Ok. Agora olhem para essa expressão. Tem algum cancelamento para ser feito aí? Tem algo que dá para simplificar dessa expressão? O que dá para simplificar aí? O x² pelo x², né? Exatamente. Esse cara aqui, ó, a gente pode corta, né? E eu posso cortar esse cara? Eu não estou fazendo infinito dividido por infinito? Não. Nesse momento, enquanto eu ainda não apliquei o processo de limite, isso aqui é um número. E isso aqui também é outro número. E esses números eu sei que não são zero. Né? Pode cortar isso também em evidência? Pode, porque aqui é um produto. Ó. É x² vezes tudo que está entre parênteses. Embaixo é x² vezes tudo aquilo que também está entre parênteses. Certo? Então, quando eu estou multiplicando, né, em cima e embaixo, se eu tenho termos comuns, eu posso simplificar. Né? Eu posso fazer esse dividido por esse vai dar 1. Né? Vai dar 1 vezes o que sobrou. Certo? Por isso que ele desaparece. Né? Não, aqui você pode por conta disso. Porque eu tenho uma expressão, que não é zero, dividido por ela mesma. Certo? Sempre que você tem uma expressão que não é zero, dividido por ela mesma, e aqui são produtos, né? Isso aqui é vezes, aqui é vezes. Então você pode cancelar sem nenhum problema. Tá bom? Ok. Depois que a gente cancela, agora eu vou apagar essa parte aqui, para poder usar essa parte aqui de baixo. Então, depois que a gente cancela, o que sobra lá, né? Então, vamos ver. Vai ser limite x tendendo a menos infinito de... Então, isso aqui cancelou. O que sobrou lá no numerador é o que está entre parênteses, né? Portanto, 1 mais 3 sobre x mais 1 sobre x².
Tudo isso dividido por 2 menos 40 sobre x ao quadrado. Agora, vamos lá. 3 sobre x. X vai para menos infinito. Para onde vai isso? 0. Muito bem. 1 sobre x quadrado. Vai para onde? X está indo a menos infinito. 0 também. Menos 40 sobre x ao quadrado. Para onde vai isso? 0. Ou seja, quanto deu o nosso limite? No numerador, sobrou o quê? 1. No denominador, 2. Portanto, o valor desse limite é meio. Certo? Moral da história, né? Moral da história. Suponha que eu tenha, eu queira calcular limite de a vezes x elevado a n mais... Aqui, esses pontinhos quer dizer, é um polinômio, mas o termo de maior é complexo, né, Analisa? Sim, não estamos falando de ideias que são elementares aqui, tá? Tenha isso em mente, mas não significa que não estejam ao nosso alcance, tá? Tenho certeza, assim, acredito, assim sem dúvida alguma no potencial de vocês de aprenderem essas ideias, por mais complexas que sejam. Mas, de fato, estamos falando de ideias complexas. Mas, suponha que aqui em cima eu tenho um polinômio, certo? Tem um polinômio, e o termo de maior grau é esse, o n, tá bom? E aí vou fazer aqui o x tendendo a mais ou menos infinito. Embaixo, eu vou ter um coeficiente b vezes x elevado ao mesmo n, mais... Então, em cima e embaixo, o termo de maior grau, o termo de maior potência, o termo mais determinante é n, certo? Se você quer calcular um limite desse tipo, você vai aplicar um procedimento... Aqui não interessa qual é esse grau, pode ser 5, pode ser 8, né? Você vai proceder da mesma forma e lá no final, vocês conseguem, assim, tendo em vista esse cálculo que a gente fez, tendo em vista esse valor que a gente encontrou aqui, vocês conseguem me dizer assim, ou dar um chute, uma ideia do que vocês acham que deveria ser esse valor desse limite? Perfeito, Matheus. O valor desse limite aqui vai dar A sobre B. Né? O valor desse limite vai dar A sobre B. Agora, e se fosse assim, ó. M em cima e N embaixo. Suponha que N é menor do que N. Ou seja, aqui embaixo é maior. Em cima é menor, tá? Pensa assim, aqui é 1 e aqui é 2. Se fosse AX dividido por BX quadrado, quanto que daria esse limite? Daria 0. Né? Isso aqui é 0, né? Se o M for menor que N. E se o M for maior do que N? Se agora o M for 2 e o N for 1. Então é AX quadrado dividido por BX. Agora vai dar infinito. O sinal, a gente fica naquela observação do Vitor, né? O sinal eu não sei qual é. Depende do sinal de A e de B, certo? Mas... e também depende do sinal aqui, né? Mas isso aqui vai ser mais ou menos infinito. O sinal a gente não consegue dizer exatamente. Se o M for maior do que o N. Né? E se o M e o N forem iguais, aí é o A sobre B, que a gente já tinha concluído antes. Certo? É isso que a gente percebe, a hora que a gente olha para essa conta, esse é o comportamento que a gente vai encontrar. Mas, claro, se você vai calcular um limite desse tipo, a gente não quer que você encare isso como uma regrinha, né? Nós não queremos regrinhas, tá? Não pense em termos de regras, porque daí a gente mata o aprendizado.
Isso aqui é o que a gente consegue concluir, a gente consegue abstrair, a gente consegue generalizar quando a gente olha para essa ideia aqui. Mas, na hora de fazer o cálculo do limite, faça. Né? Você fala, pô, mas eu já sei que vai dar infinito no fim. Faça. Né? A gente quer provar a regra, a gente não quer usar a regra. Exatamente, né? Tá bom, você já sabe o que vai dar. Na verdade, 99,9999% dos limites que a gente quer calcular, normalmente a gente já sabe quanto vai dar, né? Se eu sei que esse limite é zero, tá, mas você tem que caminhar até chegar no zero, né? Esse que é o negócio, né? Ok, agora, Anelisa e os demais também que estão aqui ouvindo, respondi a sua dúvida, assim, ficou mais claro o que você tinha de dúvidas em relação a essa questão? Tem algo que ainda ficou pendente que você gostaria de colocar? Nessa questão, não. Ficou tudo muito claro. E a outra questão que eu tinha separado junto, né, que era no mesmo simulado, ao longo das suas explicações você conseguiu responder. Perfeito. Eu só tenho uma outra dúvida. Fique à vontade. Quando o limite tende a infinito, só que o limite está no expoente, o que eu faço? Tá, deixa eu ver se eu estou entendendo. O limite não, né? O infinito está no expoente. Sim, eu estou entendendo. Gustavo tem essa dúvida também. Limite 2 elevado a x para x tendendo a mais infinito, por exemplo? Isso. Coisa assim, né? Aqui, a gente está falando de funções exponenciais. É bom a gente sempre ter em mente qual é o comportamento da função exponencial, né? Porque se a gente tem em mente qual é o comportamento, a gente vai ver que então, assim, nesse caso aqui, né, 2 elevado a x, o gráfico dessa função é algo mais ou menos assim, você concorda? Seria 2 elevado a x. Você está dando para ver bem aí? Porque daí eu iria substituindo valores para achar esse gráfico. Isso, exatamente. Aqui significa assim, ó, aqui, por exemplo, seria 1, né? 2 elevado a 0 é 1. 2 elevado a 1, quando x é 1, vai valer 2. Quando x for 5, vai ser 2 à quinta, que é 32. Então, perceba como cresce, né? A função exponencial, ela cresce rápido, né? Quando x é 10, o 2 elevado a x, 2 elevado a 10, já é 1000 e cacetada, 1024, se não me engano, né? Então, a ideia do exponencial é esse negócio que cresce rápido, né? É por isso que a gente se desespera com o Covid, né? Porque ele cresce exponencialmente, ou seja, muito rápido, né? Espalha muito rápido. Então, é desse tipo de coisa que a gente está falando, certo? Agora, olhando para isso, ó, quando o x vai para mais infinito, ou seja, quando o x cresce, quando o x vai assumindo valores cada vez maiores, o que está acontecendo com o 2 elevado a x? Subindo. Também está ficando cada vez maior, você concorda? É o que a gente chama de assíntota. Nesse caso, não. Nesse caso aqui, quando eu vou para mais infinito, aqui ele cresce sem se aproximar de reta nenhuma. Ah, tá, entendi. Ele cresce indefinidamente, ele não tem nada que limite esse crescimento, certo? Mas fica claro para você que, nesse caso, isso dá mais infinito? Não. Não? Não. Então, vamos pensar assim. Pega x com valores cada vez maiores, sei lá, x igual a 1000, né? Se x igual a 1000, 2 elevado a 1000 é um número que está ficando muito grande ou ele está limitado, está ficando pequeno? Muito grande. Muito grande. Se x é 10.000, 2 elevado a 10.000, agora que é maior ainda? Ou seja, quando x cresce indefinidamente, é isso que significa x tender a mais infinito, né? X está crescendo indefinidamente, 2 elevado a x
também estará crescendo indefinidamente. Na verdade, estará crescendo muito mais rápido do que o próprio x. Você concorda? Então, meio que o que está na base não influencia muito quando é infinito. Influencia muito em relação a esse cara que está na base, ele é maior do que 1 ou ele é menor do que 1. É isso que vai fazer toda a diferença. Se eu considerasse, ao invés de 2 elevado a x, se eu fizesse limite para x tendendo a mais infinito de meio elevado a x, para onde você acha? O que você acha que acontece aqui agora? Eu acho que ele cai em vez de subir. Agora ele cai, né? Isso aqui é a mesma coisa que 1 dividido por 2 elevado a x. Aí ele tenderia a menos infinito. Na verdade, você pega um número que é muito grande e faz 1 dividido por ele. Quanto dá 1 dividido por um número que está ficando muito grande? Quase zero. Quase zero. No limite, isso aqui dá zero. O gráfico dessa função, ele é assim, ó. O aspecto é o mesmo, só que ele é refletido em relação ao eixo y. Esse aqui é o gráfico de meio elevado a x. Certo? Aí, nesse caso, seria uma assíntota. Nesse caso, é uma assíntota horizontal. Exatamente. Eu entendo como assíntota. Desculpa? Eu entendo como assíntota uma linha que quase toca em um dos eixos, mas não toca. Isso. É assim, quando você vai indo para infinito, elas vão ficando cada vez mais próximas. Mas elas não vão se tocar, exatamente. É que o Gustavo escreveu que se assemelha a uma reta. Você pode pensar assim, mas a sua interpretação está correta. O gráfico do 2 elevado a x, ele é uma assíntota para x negativo, não para x positivo. Ó, exatamente, ó, se você trocar esse mais aqui por menos, ou seja, manda x agora para menos infinito, nesse gráfico. Para onde vai agora 2 elevado a x? Vai para menos infinito. Olha aqui para o gráfico. Ó, quando o x está indo para menos infinito, o 2 elevado a x, que é a imagem aqui, né? Está chegando perto. Ah, entendi. Ele vai chegar próximo a zero. Próximo de zero, exatamente. Então, o limite de 2 elevado a x, quando o x tende a menos infinito, é zero. Entendi. E da mesma forma também, ó, o limite de meio elevado a x, quando o x tender a menos infinito, então, ó, agora eu estou olhando aqui. Se o x for para menos infinito, tá vendo o que está acontecendo com a curvinha? Ela sobe. Ela sobe. Portanto, esse limite vai dar quanto? Por estar do lado esquerdo, eu posso falar que é menos infinito? Ou eu falo mais infinito? Porque esse sinal, ele tem a ver com a linha vertical. Ah, tá, entendi. A linha vertical é para cima positivo, para baixo negativo. Entendi. Se ele está indo lá para cima, ele é mais ou ele é menos infinito? É mais. É mais. O menos fica por conta do x. O x que é negativo à esquerda. Certo? Entendi. Agora, o y, né? A variável dependente, ela é positiva para cima e negativa para baixo. Aqui é para cima. Então, mais infinito. Mais infinito. Certo? Então, a questão é essa. Se for maior do que 1 a base, o limite é mais infinito, se for para mais infinito, e ele é zero, se for para menos infinito. Se a base for menor do que 1, é exatamente o contrário de tudo isso. Obrigada. Certo? Nada. Bom, eu tenho também esse problema, né? Assim, eu falo muito, então eu avancei, assim, por demais no tempo aqui, mas eu queria perguntar para o Matheus. Matheus, a sua dúvida é uma dúvida pontual que a gente consegue tratar em alguns minutos, ou é uma dúvida que demanda uma profundidade maior e você gostaria de deixar para a semana que vem? Você está me ouvindo? Estou ouvindo. Então, a minha dúvida é sobre a questão 1 do simulado 2, né? Ele fala assim, quando o limite de raiz de x ao quadrado mais ax, tudo em uma raiz só, menos x quando x vai ao infinito. Então, eu acho que é meio complexo essa questão aí, né?
deixa eu ver. Vamos escrever aqui, aí eu vejo se dá para fazer assim rapidinho, ou se precisaria mesmo de mais tempo. Fala para mim de novo. Então, limite... X ao quadrado, de raiz de x ao quadrado, no caso, né? A raiz... Mais ax, tudo em uma raiz só. Mais ax... Menos x. Menos x. Assim? Só o menos x é fora da raiz, né? Tá. Exatamente. Menos x. Quando x... É para infinito. Mais infinito. Perfeito. O A aqui, nada é dito sobre, né? Nada fala... Para mim, a questão fala que é só uma constante, não. Ela fala que é só um número, e não fala qual que é. Perfeito. Não fala de... Acho que dá pra gente fazer. Eu vou fazer, talvez não, assim, eu com certeza não vou dar o mesmo nível de detalhes aqui que eu fiz na questão anterior, mas aqui, se a gente olhar bem, a gente vai ver que tem uma determinação do tipo, essa quantidade, de novo, né? Quem manda aqui? X² ou AX? Nessa expressão que está dentro da raiz. X². Quem manda? X² manda. Ele é o termo de maior potência. Né? Então, ele manda. Portanto, o valor desse limite do que está dentro é o valor que der o x², porque é ele quem determina. Nesse caso, mais infinito. Quanto é a raiz de mais infinito? Quanto é a raiz de mais infinito? Então, aqui, nessa parcela, eu tenho um mais infinito. Menos x. Se x vai para mais infinito, então aqui eu tenho um menos mais infinito. Ou seja, a gente tem uma determinação do tipo mais infinito, menos mais infinito. Tá clara a indeterminação? Qual é? Sim. Beleza. Como é que a gente elimina esse tipo de indeterminação? Essa eliminação aqui, ela só se elimina. A gente poderia, né? Poderia ser uma primeira tentativa, eu não vou fazer pela questão do nosso tempo, mas poderia ser uma tentativa, por exemplo, vamos colocar o x², não é o termo de maior grau aqui, dentro da raiz? Vamos colocar x² em evidência. Aí você põe x² em evidência, tira ele de dentro da raiz quadrada, você vai poder colocar esse x em evidência, e aí você vai ver que depois de um esforço enorme, não vai resolver nada, né? Por que não vai resolver nada? Porque você vai trocar só uma determinação por outra. O que era infinito menos infinito vai virar infinito vezes zero. Continua sendo a determinação do mesmo jeito. Então, essa não é uma estratégia que vai funcionar. Vocês podem até testar para poder sentir isso que eu estou falando, mas ela não vai funcionar. A Annelise está sugerindo assim, pode levar ao quadrado dos dois lados? É isso que a gente quer, Annelise. Porque se a gente quer fazer uma simplificação disso, a gente tem que eliminar a raiz quadrada. Né? Aliás, boa parte dos esforços que a gente faz em cálculo 1 é no sentido de eliminar a raiz quadrada. Né? Quando você quer, por exemplo, calcular integrais, né, vocês vão chegar nesse ponto de calcular integrais, você vai ver que as raízes serão o nosso pesadelo, assim, né? Então, o trabalho sempre é como eu posso fazer para eliminar a raiz, né? Porque as raízes, elas incomodam, elas atrapalham, né? Na hora de fazer esses procedimentos algébricos. Então, aqui a gente precisa eliminar. A sugestão da Annelisa seria assim, bom, se eu quero eliminar a raiz quadrada, eu gostaria de, na verdade, fazer aparecer um quadrado aqui fora, não é? Não é essa a ideia, Annelisa? Porque é só assim que eu consigo eliminar essa raiz quadrada. Se eu colocar esse quadrado aqui, ó, aí você vai ver que não elimina, porque vai ser o quadrado de uma soma. A raiz quadrada vai continuar lá. Mesmo que você abra esse quadrado, a raiz quadrada continua lá. Eu preciso, para cortar, tem que ser assim, justamente. Mas eu tenho que levar o menos x ao quadrado também, separadamente, né? Então, a pergunta é, eu posso simplesmente fazer isso sem alterar a expressão? Isso que eu fiz aqui. Do nada eu vou lá e boto um quadrado. Posso só fazer isso? Não. Claro que não, né? Se eu fiz isso, eu alterei a expressão. Vocês concordam?
eu só estou olhando para outra, não é que eu estava considerando antes. Eu não posso só fazer isso. Mas é isso que eu quero que apareça no fim, certo? A pergunta, então, é como fazer isso de maneira lícita, né? Eu acabei de achar uma forma de fazer, né? Só que a forma é ilícita, eu não posso só fazer assim. Eu mudei a Vitor travou também? A câmera dele sumiu, agora voltou. Agora acabou de voltar. Tinha sumido antes a câmera. Tudo certo agora, gente? Sim. Tudo certo? Beleza. Então, tá. Então, primeiro, fica claro que esse é o objetivo. Segundo, essa não é a forma apropriada de se fazer. Eu não posso só colocar isso aqui. Então, eu preciso de alguma estratégia para fazer isso, né? A estratégia que a gente usa, que inclusive foi mencionada aqui, se eu não me engano, pelo Gustavo, não, Guilherme, né? É o que a gente chama na matemática de multiplicar pelo conjugado. Por trás disso está aquela regra, né? Aquele binômio, né? Aquela expressãozinha que a gente vê, né, por aí. Você tem assim um número menos outro número, e aí você multiplica pelo primeiro número mais o segundo, e aí a gente percebe que se a gente aplica a distributiva, a gente vai ver que no fim das contas vai sobrar a ao quadrado menos b ao quadrado. Já viram essa expressão, essa fórmulazinha aí? Desculpa, não consegui ouvir. Isso aí é da fatoração, não é? Fatoração, exatamente, é a fatoração, né? Quer dizer, de a quadrado menos b quadrado, eu posso fatorar no a menos b, e o que sobra é o a mais b, né? Vale essa igualdade aqui. Agora, olha só. Olha para esse cara aqui, ó. Para esse cara aqui, como sendo o a. E olha para esse cara aqui, ó, sem o sinal de menos, tá? Como sendo b. Concorda que aqui eu tenho um a menos b? Uhum. Um a menos b. Então, e olha só, se eu conseguir fazer aparecer esse a quadrado, não é um sonho nosso? Porque a gente não queria fazer aparecer um quadrado aqui na raiz? Não é? É exatamente o que a gente queria. Então poxa, essa fórmula aqui pode ser muito útil. Só que para obter aquela expressão, eu preciso multiplicar. Se aqui eu tenho a menos b, eu preciso multiplicar aqui na frente por a mais b, né? Então é isso que a gente faz. Eu venho aqui e multiplico por a mais b. Só que, claro, se eu só multiplicar, eu estou alterando a expressão. Multiplicar por um número não preserva aquela expressão, né? Se eu quiser preservar, eu tenho que dividir todo mundo pelo mesmo número. Concorda? Não precisa de parênteses, né? Se eu multiplico e divido por um mesmo número, eu não altero a igualdade. Tudo bem? Perfeito. Agora, a hora que a gente fez isso, percebeu que em cima ficou a quadrado menos b quadrado? Porque agora tem, ó, a menos b aqui, né? Vezes a mais b. Isso é a mesma coisa que a quadrado menos b quadrado. Então, isso vai ficar assim, ó. Vai ficar limite x indo a mais infinito de a quadrado, né? Então, o a tá aqui, ó. É o que tá dentro dessa nuvenzinha, né? É o que tá dentro dessa nuvenzinha aqui. E o que está dentro da nuvenzinha é a raiz desse negócio. A raiz desse negócio ao quadrado, eu posso escrever direto assim? X ao quadrado mais ax? Ou foi muito rápido? Deixa eu ver aqui sua pergunta, Anelisa. Por que está dividindo por a mais b? Porque eu quero... Você concorda que a gente quer multiplicar pelo a mais b, não concorda? Por que eu quero multiplicar por a mais b? Porque eu quero fazer aparecer isso. E se aparece isso, eu sei que vai ser igual aquilo lá. E isso aqui nos interessa. Em especial, esse a ao quadrado nos interessa por demais. Né? Só que para aparecer esse a quadrado, para aparecer esse cara, para poder multiplicar por a mais b, se eu não dividir por a mais b também, eu estou alterando a expressão. Quando eu multiplico e divido por uma mesma coisa, é como se eu estivesse multiplicando por 1. Multiplicar por 1 altera uma expressão?
Eu tinha lá esse negócio aqui, né? E aí eu fui e multipliquei por 1. Não alterei nada. Só que ao invés de chamar esse 1 de 1, eu estou chamando ele de A mais B dividido por A mais B. Você concorda que A mais B dividido por A mais B é 1? Né? Mas o que eu tenho aqui é justamente isso, ó, A mais B dividido por A mais B. Né? Se eu só multipliquei por 1 essa expressão, eu não alterei. Eu estou autorizado a usar a igualdade, né? A expressão original é igual a essa daqui, porque eu só multipliquei por 1, portanto eu não alterei nada. Ficou claro por que tem que dividir também pela... Entendeu? Beleza, maravilha. Então, isso daqui é o A quadrado, né? A quadrado é só arrancar a raiz quadrada do que está na nuvenzinha. Tá lá. Menos B ao quadrado. Quem é o B aqui? Quem é o B? É o x. Portanto, menos B quadrado vai ser menos x ao quadrado. Tudo isso dividido, não posso esquecer, né? Que o A mais B vai permanecer lá no denominador. No caso, ele é a raiz de x ao quadrado mais ax mais x, né? Esse é o A, esse é o B. Portanto, isso é A mais B. Ok? Agora, aqui a gente cancela e em cima ficou AX, né? Em cima ficou AX. O espaço não vai ser suficiente aqui. Então, vamos... Deixa eu apagar essa parte. Como a gente já usou isso daqui, eu vou só... Ou melhor, eu acho que talvez aqui seja um bom ponto para a gente parar. Me diga, Matheus, que foi quem fez a pergunta, e todos os demais aí que estão me ouvindo, o que a gente fez até aqui deu certo? Sim, eu entendi tudo. Ficou Até claro? aí, esse ponto, sim. Né? Então ficou em cima, tá claro que ficou assim, AX em cima, e embaixo a raiz de x quadrado mais AX mais x. Isso tá claro. Certo. Beleza. Agora eu vou convidar vocês, a partir daqui, vocês vão perceber que ainda tem indeterminação nessa porcaria, né? Fala, pô, então não resolveu de nada. Não, resolveu. Agora a gente está a um passo de eliminar essa indeterminação. E o processo agora é idêntico ao que a gente fez no caso do quociente de polinômios. Então eu vou deixar para que vocês tentem fazer isso, tá bom? E aí vocês me falam, coloca lá no fórum caso não consiga, tá bom? E a gente pode voltar nessa questão se vocês quiserem, na semana que vem.